A reanimação neonatal é um componente muito importante em que os pediatras têm frente a um recém-nascido que passou por algum problema logo após o nascimento. E é a reanimação neonatal bem feita que é crucial para a resposta desse recém-nascido. Vale ressaltar também que a reanimação ela é feita por passos, por protocolos que têm que ser realizados em sua devida ordem, não podendo pular os passos. Se você se interessa por esse tema, fique comigo, porque hoje nós iremos discutir e discorrer sobre reanimação neonatal. Eu sou Gustavo Henrique, estudante de medicina do 9º semestre, e você está vendo mais um vídeo do canal Fisiopédia. Durante a vida fetal, o nosso neném ele tem uma fisiologia diferente da nossa. Vale ressaltar que o feto ele se encontra muito tranquilo dentro da cavidade uterina, na qual ele tem uma fisiologia cardíaca totalmente diferente, que é em circuito paralelo, na qual é a mãe que nutre o bebê. Basicamente, a única função do recém-nascido, do feto, é bombear o sangue para os tecidos para eles serem perfundidos. Agora, no momento em que o nosso feto ele é retirado e agora se torna um RN, já acontecem mudanças abruptas em sua fisiologia cardiovascular. Uma delas, por exemplo, é a expansão pulmonar, é o fechamento do foramen oval, é a obliteração do conduto arterioso e muitas outras alterações fisiológicas que vai levar, na verdade, à fisiologia que nós temos, logicamente, fora da vida intrauterina. Essas alterações é o que nós chamamos no RN de transição cardiorrespiratória. E que fiquem tranquilos que 90% dos recém-nascidos passam por uma boa transição sem nenhuma intercorrência. Mas alguma parte ou alguma porcentagem dos RNs podem precisar de alguma atenção nessa transição. E essa atenção na qual nós chamamos de reanimação neonatal. Vale ressaltar que não é somente a alteração na sua transição. Existem várias outras causas, como sofrimento fetal, entre outras. Mas a mais importante é na falha da sua transição neonatal. É importante dizer que simplesmente quando nós vamos assistir um parto, a gente não vai esperar o que vai vir e se esse paciente vai precisar ou não vai precisar de uma atenção neonatal. Isso já tem que ser pré-estratificado no pré-natal, avaliando a mãe. Se essa mãe ela fez uma pré-eclâmpsia, se ela fez uma diabetes gestacional, se ela tem uma boa nutrição, se ela fez todas as consultas de pré-natal, se essa mãe fez os exames necessários, toxicológicos, infecciosos. Então, antes de nós nos depararmos com uma surpresa que é totalmente errônea, nós já temos que ter um parâmetro de como essa mãe se encontra. E tendo como a mãe o espelho, nós teremos o reflexo do neonato. Então, antes de qualquer coisa, ao receber uma mãe que está entrando em trabalho de parto, nós já temos que ter preparado o nosso ambiente que nós iremos receber esse recém-nascido. Como materiais básicos como luva, máscara, materiais para intubação, medicamentos em gerais. Então, o primeiro passo da reanimação neonatal é nos preparar a sala em que nós iremos receber esse recém-nascido. Bom, logo após nós prepararmos esse ambiente, esse neném nasceu. E nós temos que avaliar a sua vitalidade. Então, um ponto muito importante que aqui começam os passos da reanimação neonatal.
é nos fazermos 3 perguntas. A primeira pergunta é: esse recém-nascido, ele é de termo? A segunda pergunta é: como está a respiração desse paciente? Está vigorosa? Está irregular? Está em apneia? E a terceira pergunta é avaliar o tônus muscular dessa criança. Bom, se nós tivermos 3 respostas positivas em condições favoráveis para o RN, esse RN vai para um outro tipo de protocolo, que é o apego precoce. Ou seja, se esse paciente é de termo, ele está tudo bem. Se ele está tendo uma respiração regular, ele está tudo bem. E se ele tem movimentos ativos, esse paciente está tudo bem com ele. Então ele vai para o apego precoce, ele vai para o colo da sua mãe. Agora, se esse paciente tem 2 respostas no sentido negativo para esse recém-nascido, é onde nós começamos e iniciamos a nossa reanimação neonatal. Muito bem, e qual que é o próximo passo da reanimação neonatal? Esse neném acabou de sair intraútero, então nós temos que realizar o clampeio imediato desse cordão umbilical. Lembrando que, se o nosso RN está em condições favoráveis, nós vamos deixar aquele clampeio tardio, de 1 a 3 minutos, porque se demonstrou estudos que, se nós deixarmos de 1 a 3 minutos o nosso cordão umbilical na criança, aumenta os estoques de ferro para esse RN. Agora, obviamente, se o nosso paciente ele está hipotônico, está com respiração irregular e é de pré-termo, ele tem que ser campeado imediatamente esse cordão, ou seja, ele tem que ser cortado. Então, nós fizemos aquelas 3 perguntinhas. E se o nosso paciente tiver 2 dessas perguntas negativas, nós vamos campear esse cordão imediatamente e vamos levar à mesa de reanimação. Um breve parêntese que eu já mencionei na introdução. A reanimação neonatal, elas são feitas por passos sequenciais. O que significa? Que se o primeiro passo não der certo, eu não posso ir para o passo mais invasivo, para o 4º, 5º passo. Eu tenho que fazer o primeiro passo. Se esse primeiro passo não funcionar, eu tenho que ir para o 2º passo, para o 3º passo e assim sucessivamente. Eu não posso pular etapas. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar a abordagem da reanimação neonatal. Então, paciente respondeu negativamente aquelas perguntas, eu levo para a mesa de reanimação e faço o primeiro passo inicial, que é tentar estimular essa criança e manter esse paciente eutermo. Não se preocupe, nós temos um pequeno macete para fazer isso. A gente vai ter que fazer esse recém-nascido ter a paz. A gente só quer desejar a paz para esse paciente. Então, a gente vai fazer o que no primeiro passo da reanimação? A gente vai aquecer esse paciente em uma temperatura, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 23 e 26 graus Celsius. A paz, a gente vai posicionar o nosso paciente com a cabeça virada para a gente em uma leve flexão da cabeça. Não pode ser uma hiperflexão ou deixar totalmente aqui flexionada o queixo do paciente sobre o externo. Não, é uma leve extensão da cabeça. Então, A de aquecer, P de posicionar. A paz, A de aspirar esse paciente se necessário. E eu quero falar aqui para vocês que o ato de aspirar o nosso recém-nascido, ele é muito discutido e ele não é recomendado. Até mesmo nas situações em que o paciente está com líquido meconial. Às vezes, o nosso paciente pode nascer com mecônio e ele está vigoroso, ele respondeu as 3 perguntas tranquilamente. Então ele pode ir para o colo materno.
Então eu quero que vocês entendam que quando nós falamos de mecônio, isso não é sinônimo de aspiração. Porque o ato de aspirar faz com que nós despertamos vários reflexos vagais no nosso paciente. Então, por exemplo, se o nosso paciente está hipotônico, está bradicárdico, está hipopneico, se a gente aspirar o nosso paciente, a gente pode estimular o reflexo vagal, fazendo com que deprimimos ainda mais esse paciente. Então, a gente vai aspirar se necessário. Quando isso é necessário? Quando nós vemos que o nosso paciente está com obstrução pelo mecônio. Aí sim nós temos a autorização de aspirar esse paciente. Então, A de aquecer, P de posicionar, A de aspirar e S de secar esse recém-nascido. O ato de secar o nosso recém-nascido é, primeiramente, evitar com que ele perca calor e também a gente vai acabar estimulando o nosso recém-nascido para que ele responda. E eu quero que vocês entendam que somente o ato de você fazer essas 4 coisinhas aqui, um alto número de recém-nascidos já não necessitam passar pelos próximos passos, ou seja, eles ficam reativos, ou seja, o seu tônus muscular volta, a respiração volta a ser espontânea, certo? Então, boa parte dos recém-nascidos consegue ter uma boa resposta somente com os passos iniciais. Então veja só o ato de você aquecer, posicionar, aspirar se necessário e secar o nosso paciente já pode salvar esse recém-nascido e ir para o colo materno. Só fazendo um breve parêntese, no ato de secar, a gente não pode friccionar em algumas partes que podem ser muito daninhas para o nosso paciente. O lugar ideal para nós podermos fazer um estímulo ao secar é nas plantas dos pés do nosso recém-nascido. A gente pode flexionar e fazer uma leve batidinha na planta do pé do nosso recém-nascido e também nas costas do recém-nascido. Nada de bater, de beliscar, de fazer qualquer outra coisa a não ser essas 3 coisas na qual eu mencionei para vocês. Muito bem, feito o que é chamado de etapas iniciais, e cabe ressaltar que algumas provas, se você tivesse uma prova ou prova de residência, enfim, eles cobrem exatamente essa sequência que eu coloquei para vocês da semiotécnica APAS. Então, realizado essa sequência inicial, a gente tem que avaliar 2 parâmetros muito importantes, que é a frequência cardíaca e a respiração do nosso paciente. Se o nosso paciente, feito a reanimação, feito as etapas iniciais, tiver uma frequência cardíaca maior a 100 ou ter uma respiração espontânea, vigorosa e ele chorar, a gente abandona esses passos de reanimação e manda para o colo materno, o que é a maioria dos casos recém-nascido. Eles respondem muito bem somente com as etapas iniciais. Somente 3 a 4% dos recém-nascidos necessitam da segunda etapa que iremos mencionar agora. Agora, quando a gente vai iniciar a segunda etapa da reanimação? Quando a gente avalia a frequência cardíaca e a respiração desse neonato. Se a frequência cardíaca for menor ou igual a 100, ou ele tiver em apneia, ou tiver uma respiração, ou não chorar, a gente passa para a segunda etapa da nossa reanimação neonatal. A segunda etapa é colocar esse paciente imediatamente em ventilação por pressão positiva. E cabe ressaltar que a Sociedade Brasileira de Pediatria menciona que a VPP é a parte mais importante da reanimação neonatal, em que também uma grande porcentagem, se realizado de forma correta, a VPP, ventilação por pressão positiva, também tem um alto índice de resposta desses RN.
Então a gente fez aquelas duas perguntas novamente. Como é que está a frequência cardíaca? E como é que está a respiração desse neonato? Se está negativo, a gente vai colocar esse paciente em VPP nos primeiros minutos de vida, o que é chamado de minuto de ouro. Falando um pouco do VPP, existem algumas características que é digno de nota. Primeiro, a ventilação por pressão positiva, ela deve ser sempre realizada em ar ambiente, ou seja, em 21%. E a gente vai avaliando o nosso recém-nascido e aí nós vamos aumentando gradualmente essa FiO2, né, a fração expirada de oxigênio. Durante a ventilação por pressão positiva, nós temos que colocar um oxímetro de pulso no nosso RN, mais indicado, e é indicado na verdade, no membro superior direito, que é chamado de pré-ductal. E também nós vamos colocar eletrodos cardíacos no tórax do nosso paciente para avaliar a frequência cardíaca. Então, enquanto nós estamos fazendo o VPP no nosso paciente, uma pessoa já vai colocando o oxímetro e já vai colocando o eletrodo cardíaco. Por que é importante? Porque enquanto nós avaliávamos a frequência cardíaca na primeira etapa somente com esteto, a gente fazia o quê? Nós contávamos somente por 6 segundos e multiplicava por 10 para dar o valor em 1 minuto. Como nós temos tempo na VPP, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos fala é que devemos colocar eletrodos, um monitor cardíaco, porque ele é mais fidedigno. Repare que não é para a gente avaliar ritmo, se está em fibrilação, se está em flutter, nada. É somente para nós avaliarmos com maior rapidez a frequência cardíaca. E eu quero deixar uma coisa muito importante aqui para vocês. É a frequência cardíaca o fator mais determinante para nós sabermos se vamos avançar ou não de etapa a partir daqui. Antes era a frequência cardíaca e frequência respiratória. Agora nós vamos falar somente da frequência cardíaca a partir do momento que nós fizemos uma boa VPP. Ok, não funcionou a VPP, mas antes de passarmos para o próximo passo, para o terceiro passo, nós temos que saber, temos que checar a técnica. Nós temos que saber se o nosso paciente não está aumentando a sua saturação, se é porque de fato é o recém-nascido que está num estado de mau prognóstico ou é porque nós estamos fazendo errado. Rapidamente ali nós vamos ter que checar a nossa técnica. O que nós vamos fazer? A gente vai ver se o nosso equipamento está bem posicionado, lembrando que não pode cobrir todo o rosto da criança, tem que ser no máximo acima do nariz e aqui no nosso queixo, certo? No queixo do recém-nascido no caso. A gente tem que ver se ele não está estragado. Nós temos que ver se a extensão do nosso recém-nascido não está ou hiper estendido ou muito flexionado. Vamos avaliar se a gente não precisa aumentar um pouco a concentração de oxigênio. Enfim, nós vamos ver se a nossa técnica de VPP, né, de ventilação por pressão positiva, está adequada. Está adequada? Então, de fato, é o nosso recém-nascido que não está muito bem. Nós, então, passamos para o terceiro passo da reanimação neonatal. Então, vamos recapitular. O primeiro passo era aquela atenção inicial, aquela APAS. O seguinte passo era a ventilação por pressão positiva. O terceiro passo, avaliando aquelas perguntinhas, é a intubação orotraqueal. Em relação à intubação, se em 60 segundos o nosso paciente não aumentou sua frequência cardíaca, ou seja, agora, se ele tiver com a frequência cardíaca menor do que 60, nós passamos para a massagem cardíaca. Então, o que eu quero que vocês observem? Repare que a gente teve que fazer, primeiro, aqueles passos iniciais, avaliar, tivemos que fazer a VPP, avaliar, tivemos que fazer a nossa intubação e avaliar
para depois fazermos a massagem cardíaca. Então eu quero que vocês entendam que nós não podemos pular etapas na reanimação neonatal. Porque muitas vezes o nosso recém-nascido, ele iria reanimar, ele iria responder somente com os passos iniciais. Imagina a gente entubar um paciente à toa, sendo que ele poderia responder ou a uma reanimação ou uma VPP. Então nós não podemos pular etapas. Falando da massagem cardíaca, ela deve ser realizada por 60 segundos e também tem a sua técnica. Existem várias técnicas, como a dos 2 polegares, a técnica dos 2 dedos, que assim é chamada. Só que a técnica mais preferida é a dos 2 polegares. E uma coisa muito óbvia que eu já mencionei para vocês não podem fazer a massagem cardíaca se ele não tiver entubado. Por quê? Porque é sinal que você pulou alguma parte. Então nós só vamos fazer a massagem cardíaca no nosso paciente se ele já tiver entubado. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês mais ou menos de como é a técnica da massagem cardíaca, mas o importante é que 3 compressões para uma ventilação. Lembrando que esse paciente vai estar entubado. Agora, nós fazemos a massagem cardíaca por 1 minuto. Se esse paciente não respondeu, nós iremos para a última parte da reanimação neonatal, que é a utilização de adrenalina. Ou seja, se nosso paciente tiver com a frequência cardíaca menor do que 60, nós vamos para o uso de drogas vasoativas e inotrópicas. Só falando sobre adrenalina, existe uma posologia que eu vou colocar aqui, que eu retirei da Sociedade Brasileira de Pediatria. Só que o que nós temos que saber é que nós temos 2 vias que podemos administrar a epinefrina ou a adrenalina para o nosso paciente. Que é a via por catéter umbilical, a própria veia umbilical, ou endotubo. Já que esse paciente está entubado, nós podemos colocar a adrenalina em endotubo. Aí, mesmo com a epinefrina, mesmo com a massagem, se o nosso paciente está, e isso é muito individualizado, mas é citado que se o nosso paciente estiver em 10 minutos realizado a massagem e epinefrina, infelizmente a reanimação neonatal não foi efetiva e a gente não conseguiu salvar esse paciente. Porém, eu quero que vocês entendam que a reanimação neonatal, muitas raras vezes, a gente vai ter que usar o último passo, que é o uso de drogas vasoativas. E eu vou encerrando a aula por aqui, pessoal, que eu quero trazer a principal mensagem, eu espero que eu tenha trazido a principal mensagem, que é os passos da reanimação neonatal, entender que são passos e que esses passos não podem ser pulados e também que muitas vezes essas etapas elas dependem muito da técnica na qual nós estamos realizando e que às vezes somente de você ajeitar o posicionamento do bebê pode ser efetivo. Então eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se foi útil, deixa o like aqui, porque vai me ajudar demais, vai me incentivar a trazer mais conteúdo aqui para vocês. E que se vocês gostaram realmente, compartilha com o grupo da sua sala, com seus colegas que estão tendo pediatria, que vai ajudar o seu colega e vai me ajudar demais. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.